Olá a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GGTD. Na aula de hoje, aula de número 3, continuando a série sobre ATP e ATP Draw, o objetivo é comentar sobre os materiais de referência para estudo, que é o Theory Book, Rulebook e ATP Draw Manual, ou seja, um livro de teorias, um livro de regras e um manual do ATP Draw. Eu me chamo Wendler Matos, sou engenheiro eletricista e vamos começar. Bom, então, o objetivo é mostrar quais os principais materiais de referência, né? Falar sobre o Theory Book, Rulebook, ATP Draw Manual, o site do ATP Draw e o help do ATP Draw. Então, a ideia não é ser um vídeo longo, tá? É um vídeo mais direto ao ponto. E então, vamos lá. Em relação aos materiais de referência, principalmente para quem está começando a usar o ATP Draw, pode se sentir perdido no aprendizado e em como usar os elementos do programa, né, os blocos. Existem muitos materiais sobre ATP e ATP Draw, ao contrário do que às vezes a gente pensa. Mas, às vezes, pode ser difícil de encontrar. Isso é verdade. Quando eu estava mais no começo, né? Eu ainda estou no começo, era muito difícil encontrar o material, o que que era certo, o que que era errado, qual que era a versão mais nova. A maioria dos materiais são realmente bem antigos, então às vezes você pensa, ah, isso é muito antigo, deve ter um mais novo, esse pode não estar funcionando, enfim. Mas às vezes realmente só tem a versão antiga e é que funciona, tá? O objetivo dessa aula é comentar a respeito de alguns materiais e também mostrar algumas vantagens de usar o site do ATP Draw, que é esse link aqui. Primeiramente, o Theory Book, né, o livro de teoria. O livro de teorias do ATP tem por objetivo explicar os fundamentos teóricos de cada bloco do ATP. Então a ideia é esclarecer como foram modelados os blocos, né? Quem fez os blocos lá no começo. Qual que é a teoria? Quais foram os fundamentos? Né? O que que foi usado para escrever, para fazer esse bloco no programa? Então toda a equação matemática e também as simplificações consideradas estão descritas, né? A gente sabe que na modelagem de elementos existem elementos extremamente complexos que precisam ser às vezes simplificados por meio de algumas premissas matemáticas e físicas, enfim, para que consiga ser modelado adequadamente no programa, né? Já outros que são mais simples conseguem ser inteiramente ou quase 100% bem representados, né? Sem tanta simplificação. Então, o livro explica a teoria por trás da resolução dos circuitos elétricos e transitórios eletromagnéticos. Então, a parte da teoria, como um programa que resolve circuitos elétricos, ele trata os elementos, como que um capacitor é representado, como que um indutor é modelado, tudo isso é bem descrito nessa referência. São tratados os temas diversos, né, dos blocos, como transformadores, linhas de transmissão, chaves, máquinas elétricas, dentre outros. O documento ele pode ser obtido entrando em contato com o comitê do ATP, como o Comitê Brasileiro, né, que é o CBUE. Esse é o e-mail para entrar em contato. Você pode obter também com outros usuários do ATP, né, quem tenha. Não tem nenhum erro em compartilhar, os comitês até incentivam isso, né? Só pede que você tenha sua licença, né, que é gratuita, entrando em contato com o e-mail. Mas você pode obter por diversos meios. Um deles é entrando em contato direto com o comitê, né, que vai provavelmente mandar um link de Drive com os documentos ou já mandar direto por e-mail também. Então, aqui é a capa, vamos dizer assim, né, pelo menos o documento que eu tenho, acredito que seja o último, nunca vi um diferente, pelo menos. Então, o Theory Book, essa é a capa, Electromagnetic Transit Program, né, EMTP Theory Book, e aqui é o sumário. Então, é tratado sobre a resolução de elementos de circuito, elementos lineares, acoplados e não acoplados, linhas de transmissão, cabos, transformadores, fontes, né, de corrente e tensão, máquinas síncronas, máquinas universais, chaves, para-raios, elementos de solução, né, métodos de solução do programa MTP, TACs, né, que é elementos de controle, e vários apêndices, né, vários materiais extras. Então, essa é uma referência extremamente usada, né, muito recorrente. Aqui é páginas seguintes, né, do Theory Book, comenta um pouco sobre a história do desenvolvimento dele.
Quem escreveu ele foi o Herman Dommel, né? Eu comento aqui. Fala de algumas atualizações que foram tendo ao longo do tempo, né? Em 1994, 1995. Até onde eu sei, o ano final é 1995, tá? Se houver, porventura, alguma outra atualização, agradeço se puderem informar também. Outra referência é o Rulebook, né, o livro de regras. Então, o livro de regras do ATP, ele tem por objetivo explicar como utilizar os blocos do ATP. Então, o Theory Book é um livro de teoria, né, fundamentos teóricos dos elementos. O Rulebook é como isso é dado como input, né, como isso entra no programa ATP, como ele calcula, né? Como fazer, no caso, como apresentar isso para ele poder calcular. A ideia é exatamente essa, né? É só como estruturar, qual a estrutura para você apresentar os dados. Então, o código do ATP, como a gente já falou antes, né? O ATP é um código, um motor de cálculo, ele é fundamentado em colunas, né? Previamente definidas. Então, imagina um texto. Quando a gente vai escrevendo um texto, a gente tem uma linha, né, no Word, a gente está escrevendo. Imagina que cada letra, cada caractere está numa coluna, né? Então a gente escreve, por exemplo, você. Então o V está na coluna 1, o O está na coluna 2, o C está na coluna 3 e o E está na coluna 4, né? Então cada caractere está numa coluna. E para cada elemento do ATP, cada coluna dessa tem uma função específica e bem definida, né? Então, como exemplo simples, vamos supor que temos 80 colunas numa linha. Mas as 5 primeiras têm sempre uma função x, as 10 seguintes têm sempre a função y e assim por diante. Então, se a gente define uma resistência, né, de 10 ohms, por exemplo, nas primeiras colunas, mas você digitou no código na última coluna, vai apresentar um erro, né? Não vai funcionar. Então, tudo tem um lugar específico, tá? O não conhecimento e uso inadequado dessas colunas pode causar erros. No Rulebook é explicado todo esse cartão de dados que chama, né, essa explicação das colunas e cada linha, etc. É um cartão de dados da grande maioria dos blocos. A função de cada coluna, como entrar com os dados, etc. Quando não existia a interface do ATP Draw e tudo realmente era por código de texto, e os programas eram feitos em código, né, o Rulebook era bem mais consultado, porque você tinha exatamente que saber como digitar esse código de texto, senão não ia funcionar, né? Com o ATP Draw, muitas pessoas tendem a não consultar o Rulebook, porque não estamos mais programando em código. Então faz sentido, né? Se eu tenho uma interface e a interface cria o código do ATP e me devolve já os resultados, eu não preciso conhecer essas colunas dentro do código mais. Mas não é bem assim. O Rulebook é um material extremamente valioso que permite entender o que está acontecendo nos blocos do ATP. Muitas vezes, quando rodamos o programa no ATP Draw e abrimos o código do ATP que o ATP Draw gera, para verificar se os dados foram inseridos corretamente no ATP Draw, haja vista que devem aparecer nos campos e colunas certas no código do ATP. Então, às vezes, quando você quer verificar se foi modelado certo no ATP Draw, a gente abre o código e ver se os campos que a gente acha que colocamos no lugar certo, acha que inserimos onde a gente gostaria, tem que aparecer lá nas colunas certas, onde o livro de regras fala. Às vezes a gente acha que alguma informação lá no ATP Draw significa tal coisa. A gente vai no Rulebook e vê o que significa isso e onde deveria estar, abre o código e vê se está onde a gente realmente gostaria, né? Onde deveria estar. É mais ou menos assim a explicação. É extremamente valioso, tá? E também explica algumas coisas, né? Também explica um pouco dos elementos. Tem aspectos teóricos também lá dentro, ok? O documento ele também pode ser obtido entrando em contato com o comitê do ATP, como o brasileiro, que é esse e-mail aqui, né? Como a gente já falou em aulas anteriores, qualquer coisa você pode voltar lá para ouvir a explicação novamente, tá? Ou de um outro usuário do ATP também pode lhe enviar, né? Não tem nenhum problema nisso. Então, apenas como exemplo, né, o código que foi mostrado já em aulas anteriores, na aula passada, do exemplo que a gente fez, isso daqui é um código do ATP, tá? Onde tudo tem um local bem definido. Esses dados iniciais têm uma explicação, uma justificativa.
a parte de branch, né, que é os ramos, parte de chaves, switch, fontes, source e essa parte final aqui. Então tudo tem um local certo. Como que a gente entende isso usando o livro de regras? Então isso daqui, como a gente mostrou na aula 2 passada, é o código desse exemplo aqui, onde a gente tem só uma fonte de tensão, né? A gente tem um resistor conectado nesse nó aqui da fonte, ok? E a gente tem a configuração para rodar o programa, né? A gente tem o ΔT, um passo de integração de 1e a menos 5, e um tempo final de simulação de 0,1 segundos, né? 100 milissegundos, uma frequência de 60 Hz. Como que a gente entende como isso vem parar aqui? Livro de regras. Então aqui a gente vai ter que esse 10, nessa posição do R, é a resistência de 10 ohms que está no nó 1. E a gente está medindo a corrente, por isso que tem esse número 1 aqui. Então uma resistência de 10 ohms no nó 1, que é esse nó, e eu estou medindo corrente, ó. Por isso que tem esse 1 aqui. A fonte é tipo 14, é no nó 1. Essa fonte é tipo 14, está conectada no nó 1, mesmo nó do resistor. Ela tem uma amplitude de 179 volts de fase terra de pico, uma frequência de 60 Hz. Ela começa em menos 1, ou seja, ela já está presente em regime permanente. E ela para de funcionar em 100 segundos. Tudo isso é descrito no livro de regras. Tá? Esse passo de integração, esse tempo total, estão aqui em cima. 1e a menos 5 de ΔT, ponto 1, tempo máximo. Então tudo tem uma função bem definida. É importante que você saiba reconhecer esse código, tá? Bom, o livro de regras ele é assim, tá? Esse aqui é como se fosse o sumário. Ele tem várias partes, né? Então aqui, por exemplo, vamos pegar qualquer exemplo aqui. Então esse RB-03A tem várias partes aqui dentro, né? Vários subcapítulos, vamos dizer assim. Aqui está falando de tags e models, por exemplo, ok? A gente tem outras partes aqui, por exemplo, RB-04-E, fala do Saturable Transformer Component. Então fala do transformador saturável, né, que é muito utilizado. Então a gente tem várias partes que comentam sobre a grande maioria dos blocos do ATP Draw, tá? Então aqui é a continuação, né? A gente tem aqui falando do J. Marti, né? Linha de transmissão. A gente tem falando do que mais aqui pra gente só comentar brevemente, né? RB-19E fala de para-raio, né? Dos NO, fala de esterese, fala de saturação. Então é extremamente importante consultar, tá bom? O rulebook. E aqui a última versão comenta, né, que foi de 2002 pelo comitê argentino. Agora, o ATP Draw Manual, ou seja, o manual do ATP Draw. Como já foi abordado em aulas anteriores, embora estejam 100% relacionados, o ATP Draw é a interface que facilita e escreve o código ATP, rodando o programa e retornando os resultados gráficos que podem ser visualizados através do plot XY ou outro programa de preferência. Então a gente viu antes materiais do ATP, originalmente ATP. O ATP Draw, que é a interface, também tem um manual, onde mostra para a gente como preencher os dados, como fazer configurações, etc. no ATP Draw. Então, ele permite o entendimento dos blocos dentro do programa, configurações, funcionalidades, etc. E o manual pode ser obtido através do site do ATP Draw, como falado na aula 1. Então esse é o site, atpdraw.net. Tranquilo. Então esse é o site. Em downloads, você vai fazer um login, né? Vai fazer um cadastro rápido. A gente tem aqui o ATP Draw versão 7.7 User Manual, né? A última versão até o momento é a 7.7 e a gente pode baixar o manual, tá? Só clicar aqui e baixa tranquilo. Então esse é o manual, a última versão aqui de 2025, feito por esses pesquisadores aqui, né? Por essas pessoas aqui, o Roy Dahlen, Prickler e Penalosa, não sei se estou falando certo, né? Então aqui tem uma breve explicação. E
temos também o seguinte, o site do ATP Draw, ele possui uma série de simulações que podem ser baixadas para testes e aplicações. Também possui um fórum de discussão com muita coisa interessante, que pode nos salvar dos bugs diários. Então, no site do ATP Draw, a gente tem aqui na parte de fórum, Beginner Problems, onde a gente pode baixar simulações, né? Pessoas que já fizeram um programa e enviaram para o site, né, para discutir, para aprender, para corrigir problemas, enfim. A gente pode baixar e utilizar os códigos, as simulações. Temos também tópicos de discussão, sugestões, enfim, reporte de bugs, né, de erros. Então aqui é extremamente valioso, pessoal. Isso aqui a gente usa quase que diariamente. Então a gente tem aqui, por exemplo, a parte de Beginner Problems, né? Então aqui a gente tem exemplos de simulação. Aqui a gente tem a parte de Discussion, né? Discussões, que é realmente ali um fórum de comentários, onde as pessoas vão reportando problemas e vão comentando, discutindo e resolvendo os problemas, tá? E nós temos também o Help do ATP, né? A gente não pode esquecer de usar o Help. A grande maioria dos elementos no ATP Draw possui informações descrevendo a utilização do bloco. Essas informações ficam dentro do Help, né, da ajuda, na janela de dados dos blocos. Então, por exemplo, quando você coloca uma fonte de tensão, né, uma fonte de tensão alternada, que é a C-Source, a gente tem a janela de dados e a gente tem bem aqui o Help. Dentro desse Help tem as informações a respeito de como dar o input dos dados, né, o que cada informação aqui representa. E geralmente o help ele puxa para o rulebook, né? Então aqui está a seção do rulebook, seção 7, né? C4 e também a seção 7C7, onde explica sobre esse elemento. Então a gente consulta o help e consulta o rulebook, ok? Aqui um outro exemplo é um resistor, tá? A gente tem a janela de dados dele, também tem um help, é comentado aqui, o que significa, então você vai entrar com a resistência em ohms, tá? E o rulebook que fala sobre resistor é o item 4.A, ok? Então isso é extremamente valioso. E aqui estão as referências, né, que eu utilizei, que é isso daqui, eu coloquei esse asterístico, porque no Theory Book fala que quem desenvolveu originalmente foi o Hermann Dommel, né? Electromagnetic Transient Program Theory Book, em 87. Porém, fala que houve atualizações para uma digitalização, né? Que inicialmente que era bem antigo, os manuscritos, etc. Então, acredito eu que a referência mais adequada hoje seja Scott Meyer e este nome aqui, Liu, Electromagnetic Transient Program Theory Book de 95. Que se a gente for ver aqui, ó, tem esses comentários e depois tem essa apresentação aqui, né, deles dois. Então entendo eu que seja a referência mais adequada para tratar. Mas a gente pode discutir isso, tá? De 1995. O rulebook fala que foi atualizado pela última vez em 2002 pelo Comitê Argentino, e tem estes dois nomes. Então também acredito eu que seja a referência mais adequada. Mas originalmente entendi que não foram eles, né? Então cabe discussão aqui. Se a gente for referenciar mesmo, né? Num documento, no artigo, enfim. E tem a versão 7.7, né? Do manual do ATP Draw, de 2025, feito por o Roy Dahlen, Prickler e o Penaloza. Bom, então a apresentação seria essa. A gente vai só abrir os documentos também para ficar mais claro, tá? Então, aqui eu entrei em contato com o Comitê Brasileiro, né, o CBUE, foi mandado o link do Drive, e aqui nós temos o Theory Book, que tem o documento em PDF, né, que eu comentei na apresentação. Tem também o Rulebook, de onde eu printei também o que eu coloquei lá na apresentação. Ele é um documento grande, então vai demorar um pouquinho para carregar, tá? Mas tem aqui os dois documentos que eu já baixei. Então a gente tem aqui ó, o livro de teoria,
do MTP, né, do ATP, aquele sumário que eu comentei na apresentação. A questão do 1995, ó, tem os dois nomes aqui. Então é um livro de teoria. A gente pode rapidamente, né? Por exemplo, transformadores. Então é descrito aqui o tervenândio dos transformadores, as equações aqui da resistência e reatância. Então tem bastante coisa aqui, as matrizes de cálculo, como é feito, transformador de 3 enrolamentos e etc. Temos o Rulebook, também comentei com vocês, né? Então tem aqui vários tópicos falando de muitas coisas do ATP. Então, por exemplo, Saturable Transformer Component, né? Transformador saturável. A gente tem aqui a representação de um transformador no ATP, na impedância do primário, ramo de magnetização, impedância do secundário. A gente tem a questão das colunas, né, que eu comentei. Então temos aqui todas as colunas, as 80 colunas, onde espaços fixos pré-determinados são caracterizados aqui, por exemplo, pela curva de saturação, corrente e fluxo, pelo ramo de magnetização, resistência de magnetização e etc. Então tem também equações explicando como funciona o bloco, ó, uma descrição, tem exemplo, ó, tem exemplo. Então é muito bacana. O ATP Draw Manual, a gente vai no site do ATP Draw, tá? Então você vai fazer o seu login, depois de fazer um breve cadastro. E a gente vem aqui em Download e clica aqui para baixar, ok? Então a gente vai ter o manual do ATP Draw, versão 7.7, que tem informações valiosas também, né? Então a gente tem aqui BCTran, né? Transformador híbrido, models, tem vários exemplos, tem um exemplo de linha de transmissão aqui, por exemplo, modelagem de uma linha, como você dá input dos dados, o que aparece no cartão, enfim, prints aqui de modelagens. Então é muito bom mesmo. É exemplo de resultado, então você consegue reproduzir e etc. E aqui no site, como eu comentei, aqui em fórum, a gente tem Beginner Problems, que são exemplos de simulação, na maioria das vezes tem exemplos. Então, por exemplo, você pode digitar aqui, é em inglês, né? Então, Transformer, opa, escrevi errado, Transformer. Então, temos aqui alguns exemplos, vamos clicar em um aqui. Exemplo de TRV, né? Cálculo de tensão de restabelecimento transitório para disjuntores. Aqui você pode baixar, ó, nesse caso aqui tem um arquivo, você pode clicar e baixar, e a gente vai já dar uma olhada nele. Às vezes o arquivo que você baixa não funciona, tá? Às vezes é uma versão antiga ou mudou algum bloco, aí vai de cada caso, você tem que saber avaliar, né, para fazer rodar o arquivo. Também temos o tópico aqui de discussão, onde tem aqui ó, 883 discussões, onde você pode dar uma olhada com o problema que você tiver, enfim. Falando de matrizes, transformador híbrido, conversão, como medir potência, então, arquivo com trade. Então, é bastante interessante, tá? Então, basicamente é isso aqui do site. Vamos só abrir o arquivo que a gente baixou aqui. Vamos extrair, tá em zip, né? Vamos só dar uma olhada nele, só para ter um exemplo, né? Então, vamos abrir aqui o exemplo. Eu nunca rodei esse exemplo, tá? Eu só estou baixando agora para mostrar. Então aqui a pessoa que fez, né, que colocou no site, fez a modelagem, aparentemente está medindo a TRV nesse disjuntor aqui, né? Então, vamos tentar rodar, né? Pode rodar ou não. Ó, nesse caso aqui deu erro. Startup. Vamos dar uma olhada aqui. O objetivo não é fazer rodar esse programa, né? Mas fala aqui de 80 colunas. Provavelmente, pode não ser isso, né? Provavelmente, relacionado a essas models aqui.
Isso aqui é uma model, né? Tem um código aqui por trás. Teria que fazer uma revisão dessa model, mas vamos só dar o hide nelas, ocultar, né? A gente seleciona aqui os elementos. Não selecionou esse aqui. Botão direito, hide. A gente escondeu, né? A gente não está considerando. Ele está só com o restante do circuito para rodar. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, tudo bem, né? Não é o objetivo da aula. Ó, aparentemente funcionou. Vou dar Enter. Vamos aqui no plot, só para finalizar aqui a ideia. Então, desse disjuntor, os nós são 8 para o L in. Seria tensão 8 para o L in. Funcionou, aparentemente. Então, a gente tem aqui uma tensão de restabelecimento transitória nos polos do disjuntor. Perfeito. É só para mostrar, né, que lá tem vários exemplos de simulação, você pode baixar, você pode ver como que a pessoa modelou os elementos, né, para você aprender, você ter como base, que tem a fonte, enfim, juntou. E aí quando você roda, no nosso caso, né, deu erro, aí às vezes você vai conseguir identificar o erro mais fácil, às vezes é mais difícil, tá mais escondido, mas é uma ótima referência para você ir aprendendo. Tá bom, pessoal? Então, a ideia basicamente foi essa, né? Falar um pouquinho sobre o livro de teoria, o livro de regras, o manual do ATP Draw, o quão valioso é o site do ATP Draw, que tem exemplos de simulação, que é o mais especial, né? Também tem fórum de discussão, tem o help, né? Como eu falei. Então aqui a gente vai na fonte, a gente tem o help, que é a explicação do bloco. A gente tem aqui transformador, a gente tem o help. A gente tem o disjuntor, tem o help. Então isso salva a gente para entender como usar o bloco, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem se ficou alguma dúvida, né? O objetivo é melhorar os vídeos com o tempo. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.